Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente ver um plano de estudos para os últimos 90 dias até a data do Enem. Então, se você quer saber o que dá para fazer em 90 dias quando a gente está pensando em redação, é só ficar aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e, claro, deixar o seu like aqui para mim. Bom, meus queridos, muitas pessoas tendem a imaginar que por a gente estar próximo ao exame, aí 3 meses separando a gente da data da prova, não dá mais tempo de fazer nada. Então algumas pessoas desanimam nessa reta final e eu não quero que isso aconteça com vocês. Então eu pensei num plano de estudos para redação que leve em conta esses 90 dias faltantes. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu compartilhei esse plano de estudos com vocês lá no Instagram, tá? E se você ainda não teve acesso, se você não pegou ele lá no Instagram, lembrando que é @julianamoreira2020, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você fazer o download. Olha só, nesse plano de estudos, eu vou mostrar ele aqui para vocês tal como ele é, tal como você vai encontrar quando fizer o download. Então tem uma primeira parte aqui em que eu me apresento, a minha formação, alguns de vocês já sabem, eu vou falar rapidamente. Eu sou formada em Letras, licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Ouro Preto. Depois eu fiz o meu mestrado aqui em Berlândia, na Universidade Federal de Berlândia, em Estudos Literários. E eu estou no finalzinho da minha especialização em Educação e Novas Tecnologias pela PUC Rio Grande do Sul. Bom, sobre o meu trabalho, para quem está aqui pela primeira vez, talvez ainda não tenha se adaptado à rotina, aqui no YouTube tem vídeo novo todas as segundas e quintas às 18 horas, então é só ficar ligado aqui, e são vídeos completos, com aulas completas. Às quartas-feiras, às 8 da noite, eu sempre faço lives aqui, corrigindo redações que vocês me enviam. E para você ter acesso a essa forma de envio, é só se inscrever no meu site, www.julianamoreiraenem.com.br. Só se cadastrar lá com seu e-mail de forma gratuita e eu vou te mandar toda terça-feira uma proposta de redação para você executar e um link para você me enviar esse texto. Eu pego todos os textos que eu recebo e seleciono alguns para corrigir na live de quarta-feira às 8 da noite junto com vocês aqui no YouTube. Aí vocês podem participar colocando as dúvidas de vocês no chat, observando essas redações, e tem aqui um vídeo, eu vou deixar no card também na descrição desse vídeo, um vídeo em que eu ensino você a aproveitar melhor essas lives de correção. Então fica aí também dentro do nosso cronograma. E lá no Instagram tem conteúdo novo todos os dias, tanto no feed quanto nas stories. Então são os dois melhores lugares para você me acompanhar, YouTube e Instagram. Por que é importante ter um plano de estudos? É o que eu vou dizer para você aqui nessa primeira parte. Organizar os estudos é importante porque assim você não fica perdido, você sabe exatamente o que você já estudou, o que você ainda precisa estudar e quando você vai fazer cada uma dessas coisas. Então, você não fica ansioso ali com aquele tanto de tarefas acumuladas que você tem para fazer. Por isso, um plano é realmente necessário. Bom, quando você está bem organizado, isso permite que você crie uma rotina, um hábito ali para estudar. E isso vai ser super eficiente, não vai te deixar bagunçado, não vai ter espaço, não vai deixar espaço aí para sua preguiça e vai evitar a procrastinação, que é o que a gente não quer. Bom, além disso, o plano ele é uma estratégia de se compromissar com você mesmo. Então, olha, eu tenho isso, isso e isso para fazer cada dia da semana. Eu vou fazer, eu vou cumprir o plano. Esse é um compromisso meu comigo mesmo, tá? E isso é essencial se você está pensando em uma nota acima de 900 na redação do Enem, já que não tem ninguém mais interessado que você nessa nota. Aqui, um parênteses. Ju, por que você fez um plano de estudos para a redação e você não fez para todas as disciplinas? Bem, eu fiz para a redação porque foi na matéria, no campo, que eu me especializei. Então, eu me especializei em redação para o Enem. Não seria justo com vocês, não seria honesto se eu montasse um plano de estudos que levasse em conta história, geografia, física, química, porque eu não estou nesses campos, eu não domino essas áreas a ponto de dizer para vocês, olha, dentro dessas áreas, a melhor forma de você organizar os estudos é assim, assim, assim. Seria irresponsável da minha parte. Então, por isso, eu fiz baseado naquilo que eu tenho especialidade, que eu tenho tranquilidade para dizer para vocês que é uma forma que funciona.
Então vocês podem buscar aí pessoas da confiança de vocês para pensar planos de estudos para as outras matérias, beleza? E mais uma questão importante aqui antes da gente entrar mesmo no plano. Olha só, pessoal, quando a gente está falando de procrastinação, esse é um fenômeno químico, tá? De prazer do nosso cérebro. A gente, enquanto ser humano, tem prazer em procrastinar. Isso gera muito mais satisfação na gente do que ir lá e executar uma tarefa. Então a gente tem que lutar contra essa questão que é quase imposta ali. Ah, eu tenho prazer em procrastinar, eu estou em busca de prazer sempre, então eu prefiro empurrar isso que eu tenho que fazer hoje para amanhã, eu vou me sentir melhor dessa forma, porque nesse momento eu tenho nada para fazer, eu não tenho obrigações, então eu consigo me sentir bem com isso. A gente tem que tomar cuidado com esse fenômeno para ele não dominar a gente. E no segundo momento, a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais e o poder que elas têm de pegar o nosso tempo, de sugar o nosso tempo. Quando eu estou dizendo poder, é porque cada vez mais essas redes sociais elas se especializam em prender você ali dentro. E quando eu digo se especializam, é de fato uma especialização, uma especialidade dessas redes. Elas buscam, elas estudam neurociência para entender, por exemplo, as cores que vão te manter ali por mais tempo, para entender o tipo de relação que vai te manter ali por mais tempo, se é uma relação por vídeo, por voz, se é uma relação por imagem. Ela busca entender qual a disposição dos itens ali que vai te agradar mais, então não vai fazer com que você saia com facilidade. O tipo de coisa que você gosta de receber, então o like e o curtir do Instagram, do Facebook, eles não estão ali à toa, eles foram muito bem pensados, são coisas instintivas, você não precisa entender para dar 2 cliques numa foto, você não precisa saber ler, você só precisa estar dentro dessa rede. Então, elas são pensadas para que você gaste o seu tempo ali dentro, certo? E a gente tem que saber se livrar disso. É claro, não estou dizendo para vocês excluírem as redes sociais, porque elas são muito úteis, até porque eu consigo mostrar e levar o meu trabalho para vocês por essas redes. Mas a gente tem que saber usar elas de forma benéfica para nós. Então, cuidado com aquilo que te faz perder muito tempo sem você nem perceber. Nossa, eu fico horas aqui no Instagram. Então, começa a colocar um limite de tempo para você usar o Instagram no seu dia. Vou usar o meu Instagram aqui 1 hora por dia, em 3 momentos de 20 minutos. E fica nisso. Não deixa você ficar 4 horas. Dentro do próprio Instagram, você consegue ver qual é a sua atividade. Quanto tempo você fica dentro do Instagram. Tem gente que fica 4 horas, 5 horas, 6 horas, 3 horas. Gente, é muito tempo. Pensa 3 horas por dia ao longo de uma semana, a gente tá falando de 21 horas. Você ficou praticamente um dia inteiro da sua semana dentro do Instagram. Isso é muito louco, cara. Ele tá te roubando um tempo que é enorme, né? E aí, pensem também naquilo que prende vocês para vocês conseguirem colocar de lado um pouco. E eu vou compartilhar uma experiência. Eu participava de um grupo no Facebook, era um grupo que, eu não vou citar o nome, mas eu achava super interessante, eu gostava de ler os relatos que apareciam ali, então eu era muito ativa nesse grupo, não postava, mas eu lia muito. Só que, apesar de eu achar interessante, não era uma leitura que estava me agregando naquele momento, era só uma questão de entretenimento. E eu ficava muito tempo lendo esses relatos. E aí eu percebi, nossa, tá me atrapalhando, tá me deixando presa aqui dentro, tá roubando minhas horas. Eu posso fazer coisas muito melhores com as minhas horas, se eu tiver consciência disso. E aí, eu tomei uma medida mais extrema, eu saí do grupo, porque eu não tinha o controle suficiente para pensar, não, eu vou ler só 2 relatos. Porque se eu ler 2, você pensa, eu vou ler mais um, aí você lê 3, aí depois 4, e quando você vê, você já tá ali a meia hora. Então, é saber o que você deve fazer para se controlar. No meu caso, eu saí do grupo, eu pedi para sair, porque eu achei que nesse momento era melhor para mim, ia me gerar mais foco. Eu evito ficar no Instagram, eu entro no Instagram para conversar e lidar com vocês, então para responder as dúvidas de vocês, para postar conteúdo para vocês, mas eu não fico lá passeando pelo Instagram, porque isso é viciante, você fica um pouco, você fica muito, não tem diferença entre uma coisa e outra. Quando você perceber, você já tá lá há muito tempo, te atrapalha dormir,
É um hábito que eu tirei da minha vida porque me atrapalhava muito a dormir. Então, vou pegar no celular aqui e ficar mexendo, né? É hora de dormir e tal. E eu ficava passeando ali pelas redes sociais e isso não me deixava dormir. Então eu ficava horas. Aí eram 2 da manhã, 3 da manhã e eu tava ainda no celular. E eu pensava, cara, eu não tô com sono. Na verdade, eu tava com sono, só que aquele movimento de ficar presa ali nas redes não me deixava dormir. Se eu deixasse o celular de lado, eu iria dormir. Mas naquele momento, o que eu entendi? Eu não tô com sono, se eu não tô com sono, vou fazer alguma coisa, então vou mexer aqui no celular. E eu não percebi como aquilo estava me prejudicando. Até que eu descobri que eu não sofria de insônia, eu sofria de telefone. O telefone não saía da minha mão, não me deixava dormir, então eu não dormia, não era insônia que eu tinha. Era um celular. E aí eu decidi, não, chega, eu tenho um horário limite. Então, se por exemplo eu quero dormir até meia-noite, eu vou guardar o meu telefone nesse horário, porque eu preciso dormir. Aí eu passei a dormir em 5 minutos, curei a minha insônia e na verdade eu só guardei o telefone. Pensem nisso, em como esses hábitos prejudicam vocês. Outras questões além das redes sociais são os jogos, né, pessoal? Um joguinho de celular ou de computador. Tenham parcimônia para usar esses jogos. Não é prudente que uma pessoa fique 2 horas do dia dela jogando no celular ou no computador. Porque você tem outras atividades que são importantes, que são interessantes, que vão aí te agregar de um jeito muito mais interessante do que um jogo. Ju, mas jogo é lazer, a gente não tem que ter lazer no nosso dia? Tem que ter, mas a gente tem que ter um lazer com cuidado. Que tipo de substância, no caso dopamina, esses jogos estão te oferecendo para que consiga te prender ali por 2 horas, porque sua mãe disse que vai tomar o seu computador se você ficar mais do que isso, mas se ela não fizesse isso, você ficaria por 12. Então, cuidado. Sim, tem que ter lazer, sim, tem que se divertir. Não, a vida não é só estudar, ou não é só trabalhar. Se você tem possibilidades aí de ter outros momentos na sua vida, isso é ótimo. Mas cuidado com aquilo que você está escolhendo para você, achando que sob a justificativa de, isso é um lazer. Ficar no Instagram não é lazer, ele tá roubando seu tempo, os jogos é a mesma coisa. Então, muito cuidado, tá bom? Essa é a dica de hoje. Bem, vamos voltar aqui pro cronograma, né? Que tem aqui depois o que estudar em cada dia da semana e eu vou passar junto com vocês aqui. Veja lá. Na segunda-feira e na terça-feira, os nossos 2 primeiros dias. Então, a gente tem aqui, na segunda-feira, é um dia que você pode tirar para ler atualidades. Então, tira uma parte do seu dia, eu não estou falando para fazer o seu dia todo, eu sei que vocês têm outras tarefas, mas ler atualidades, e pode ser site, algum site que você goste, jornal, se o seu pai ainda tem sua família, seu responsável, sua mãe, tem o hábito de trazer o jornal físico, ou mesmo os jornais online, por aplicativos, as revistas e os podcasts da sua preferência. Então pega aquilo que você gosta e vai ler. Eu me identifico muito com o jeito que o G1 apresenta as notícias. Então vai lá ler as notícias no G1. É sempre bacana a gente ter mais de uma fonte, mas é interessante, é necessário que vocês foquem nas atualidades. E, gente, quando eu tô falando atualidades, não é atualidades do seu bairro, não, nem da sua rua. Não é do jornal local. São atualidades que atingem o Brasil enquanto nação. Então, olha, aconteceu um fenômeno, isso impacta em toda a sociedade brasileira, e a gente pode ter aí casos de corrupção, a gente pode ter as decisões políticas, a gente tem incêndio no Pantanal, a gente tem uma pandemia, é esse tipo de atualidade, tá? Não, teve um assalto na padaria aqui do bairro. Isso aí não vai te ajudar em relação à prova. E na segunda-feira ainda sai vídeo novo aqui no canal, toda segunda às 18 horas, isso acontece. Então, o que você pode separar da sua segunda para fazer? Um momento para ler as atualidades, para estar por dentro do que acontece. Importante, eu falei do Brasil, mas no mundo também isso é essencial, quando a gente está pensando na prova do Enem. Então, estude os conflitos armados que estão acontecendo pelo mundo, entenda esses conflitos, a origem deles, como eles estão nesse momento, como outros países lidaram com a pandemia, o que está acontecendo com a economia de outros países. Isso é a atualidade, tá? Isso é a atualidade que interessa para a prova do Enem. Bom,
Então, feito isso, você vai também assistir ao vídeo que sai aqui às 18 horas, então em um horário depois das 18 você pode assistir quando for da sua preferência, quando encaixar melhor ali no seu cronograma. E quando você assistir esse vídeo, anota aquilo que eu tô falando que é importante para você, vai fazer diferença ali no seu processo de escrita da redação, e aproveita o espaço dos comentários para deixar a sua dúvida. Então, ó, assisti, tomei nota, pensei, não entendi muito bem isso aqui, vou perguntar para a Ju. Deixa lá nos comentários, porque eu vou te responder, eu respondo todo mundo. Então, aproveita esse espaço para deixar lá a sua dúvida para mim. Na terça-feira, pessoal, terça-feira é dia de estudar a estrutura do texto. Então, você vai estudar ou revisar, conhecer, e aí vai depender do seu ponto de partida, todos os elementos essenciais de uma redação nota 1000. Quando eu estou pensando em estrutura, eu estou pensando o que é um texto dissertativo argumentativo, o que é uma introdução, o que é um argumento, quais são os tipos de argumento, o que é um repertório sociocultural, como é que ele está dentro dessa argumentação, o que é uma conclusão desse texto, o que é uma proposta de intervenção, quais são os elementos essenciais dessa proposta de intervenção, o que tem que ter em cada parte do meu parágrafo. É isso que eu estou pensando quando eu digo estrutura. E todos esses vídeos, a respeito de todos esses assuntos que eu citei aqui, de tudo que engloba a estrutura do Enem, tem aqui no canal. Então é só vocês pesquisarem com a lupinha e assistir a aula e aproveitar esse momento de estudos. Um segundo momento aí da sua terça-feira é estudar o tema da semana. Então toda terça, depois das 6 da tarde, eu te envio um e-mail, né? Desde que você se cadastre lá no meu site, www.julianamoreirenem.com.br, e de forma gratuita, só com seu e-mail, porque aí eu te envio uma proposta de redação. É interessante você, na própria terça-feira, já abrir essa proposta, já ler os textos motivadores, já dá uma olhadinha no tema e já pensa sobre ele. Se for o caso, faz uma pesquisa a respeito daquilo, tá? Então deixa sua terça para esse momento. Percebam também que eu estou tentando juntar aí o que eu ofereço para vocês de conteúdo, de e-mail, de vídeo e o plano de vocês, porque aí a gente consegue entrar num eixo que fique bacana. Na quarta-feira é dia de assistir a live de correção. Então, lembra que toda terça eu envio um e-mail para vocês com a proposta? Na terça seguinte, esse formulário fecha, eu seleciono algumas redações e na quarta-feira elas são corrigidas. Então, assistir às lives de correção na quarta-feira é super importante. É sempre às 20 horas, 8 da noite, aqui no canal mesmo. Bom, nessas lives, o que a gente faz? A gente discute sobre um tema, né, sobre aquele tema que eu enviei. Eu tiro as dúvidas de vocês sobre o chat, eu corrijo textos junto com vocês, mostrando o que está positivo no texto, o que está negativo no texto. E eu dou dicas sempre a respeito da estrutura da redação. Então é um momento bem produtivo, não perde essa oportunidade, fica ligado nisso aí. E uma dica aqui, né? Se você ainda não participa das lives, ou mesmo se você já participa, tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino como que você pode aproveitar melhor essas lives de correção. Então eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo como que isso pode acontecer, porque vai ser bem eficiente para você esse momento de estudos na quarta-feira. Na quinta-feira, pessoal, é dia de reescrever o texto que foi produzido no sábado. Ju, mas a quinta é antes do sábado? Sim, mas isso é recorrente, né? Então, você vai chegar no sábado e vai ter uma quinta posterior. Então, olha só, agora você já sabe que o sábado é para escrever texto, já que você vai reescrever na quinta. Na quinta, você vai reescrever o texto que você produziu no sábado, pegando tudo aquilo que foi compartilhado na live de correção de quarta e colocando em prática. Então, nossa, a Ju chamou atenção aqui para uma coisa que está errada no meu texto. Eu vi isso, marca lá no seu texto. E na quinta-feira você reescreve com aquilo tudo bem fresquinho na sua mente. E também reserva um tempo para assistir um vídeo novo que tem aqui no canal. Igual tem na segunda, toda segunda às 6 da tarde, também tem toda quinta às 6 da tarde. Então aproveita esse momento e mete bronca aqui, olha o vídeo que saiu. Se inscreve para ter acesso a esse vídeo, para receber uma notificação, né? Clica no sininho, porque aí toda segunda e toda quinta, quando eu posto esses vídeos longos, né, de aula, você vai ser notificado. Então, o que eu vou fazer na quinta? Eu vou reescrever o meu texto pensando na live de quarta e eu vou assistir ao vídeo do canal. Na sexta, eu vou estudar outra parte muito importante da redação. Na sexta, você está estudando aspectos gramaticais e aspectos coesivos. Estrutura sintática
erros gramaticais que você costuma cometer. Ah, tem dificuldade com crase, então é aqui que você vai estudar. Com vírgula é aqui. Tenho dificuldade na composição dos meus períodos. Eu erro o lugar de pôr ponto final, tá aqui. Ju, eu não sei o que são conjunções, eu não sei quais são as conjunções, eu não sei como é que eu coloco elas no meu texto não tem coesão, tô com dificuldade. Tudo aqui, tá dentro desse campo. Cada cesta você pode pegar em um momento, tá? Cada cesta você vai pegar num ponto aí que seja mais relevante para você. Não, Ju, eu tenho um domínio completo de crase, para mim que é difícil é colocação pronominal. Joia? Então separa esse conteúdo para estudar dentro de sexta-feira, tá? No sábado é o dia de você escrever a redação. Lembra que você recebeu uma proposta na terça e que você até pesquisou a respeito do tema? Certo? No sábado você vai escrever a sua redação para mandar para mim. Você pode mandar no sábado, no domingo, na segunda, até na outra terça. Mas o ideal é que se você escrever no sábado, você já faça logo esse envio no sábado. Então tire o seu tempo e lembre-se, pessoal, cronometre o tempo que vocês estão gastando para fazer o texto. Façam o texto igual tem que ser lá na redação do Enem, ou seja, numa folha que tenha o mesmo tamanho. A folha que eu encaminho para vocês tem esse tamanho. Vocês podem escrever em outra, mas procurem alguma que tenha o tamanho ideal para você não ter surpresas depois. Faça a caneta preta, do jeitinho que você vai fazer lá no dia do exame, tá? É um treino mesmo. Então escreve a sua redação aí no sábado. E aqui no domingo, dia de ver ou dia de ler um conteúdo da sua preferência. Então, domingo, dia de descanso, aproveita para assistir alguma coisa que você goste ou para ler alguma coisa que você goste. Então, eu gosto de série, eu gosto de filme, eu gosto de desenho animado, mete bronca aí, assiste o que você gostar. E aí, naquele momento que você está assistindo, se você perceber, tá? Aqui não é uma obrigatoriedade, domingo é um dia de descanso, mas pode ser que você aproveite isso. Se você perceber que tem algum aspecto social, político ou tecnológico sendo trabalhado nesse repertório que você está assistindo, seja o seu desenho, seja uma música que você está ouvindo, um podcast, seja um livro que você está lendo, trabalhou, anota. Então anota no seu caderno de repertórios e eu ensino você a fazer esse caderno de repertórios em um vídeo que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição, chamado Como Organizar o Seu Repertório Sociocultural. Anote, coloque lá o nome do filme e coloque as características principais que ele tem, ou do livro, ou da música, enfim. Coloque essas características. Assim, além de descansar sua mente, tá lá tranquilo, você está fomentando seu repertório. Aqui eu deixei para vocês também algumas sugestões, nesse caso de filmes, e vai funcionar de duas formas, tanto como sugestão, quanto como exemplo. Então é para fazer, né, a minha sugestão é que você faça da mesma forma como eu fiz aqui. Então eu deixei 3 filmes para vocês como indicação, Bacurau, Coringa e Parasita, os 3 filmes de 2019, e coloco logo embaixo quais são os aspectos sociais, tecnológicos, políticos que são discutidos nesses filmes. Então vai lá, Bacurau discute colonização, xenofobia, patriotismo, desigualdade social, foram os aspectos que eu percebi rápido assim em Bacurau, então vou anotar ali. Coringa trabalha transtorno mental, porte de arma, assistência social e a justiça pelas próprias mãos. E o Parasita trabalha desigualdade social, patriarcalismo, habitação e salubridade e escravidão moderna. Então você vai terminar de preencher aqui com aquilo que for do seu agrado, caso a gente esteja dentro do campo dos filmes. Ou aqui, se a gente estiver dentro do campo dos documentários. Então olha lá o que eu deixei para vocês, o Holocausto Brasileiro de 2016, o Oceanos de Plástico também de 2016 e o Take Your Pills de 2018. Então tem o Holocausto Brasileiro que vai trabalhar saúde mental, encarceramento e desumanização, o Oceanos de Plástico que vai trabalhar poluição ambiental, sustentabilidade e consumismo, e o Take Your Pills que vai trabalhar medicalização, produtividade, saúde mental e diagnósticos modernos. E deixei aqui para vocês também livros que podem ser usados como repertórios socioculturais. Então, olha só, O Sentimento do Mundo, do Drummond. Eu falo desses 3 livros em um vídeo aqui que eu indico livros para vocês. Vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na descrição também. Mas olha lá, tem O Sentimento do Mundo, do Drummond, que vai falar da tensão pós-guerra e vai abordar temáticas sociais muito diversas. Tem O Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é um livro de contos e vai abordar racismo, machismo, desigualdade social e pobreza. E tem o Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, que vai trabalhar
a ideia de colonização, de machismo e dos diversos pontos de vista sobre uma mesma história. Bom, então isso aqui é para vocês seguirem, certo? A sugestão, a leitura, claro, né, para ler ou para assistir, mas principalmente a forma de preencher isso aqui quando você estiver lá tranquilo, curtindo o seu domingo, que é o dia que a gente combinou para fazer isso, tá bom? O plano ele se encerra aqui, depois eu só digo bons estudos para vocês, desejo bons estudos e deixo aqui as minhas redes sociais. Então aqui o YouTube, por onde você está me vendo, o Instagram, @JulianaMoreira2020, a minha página lá no Facebook, Juliana Moreira Redação para o Enem, o site para você fazer a sua inscrição e receber as propostas, e o Twitter, @JuMoreira2020. Pessoal, eu espero que esse cronograma ajude você a se organizar para essa reta final. São 90 dias, mas ainda é possível estudar e ter um bom resultado na redação do Enem. E eu tenho certeza que esse cronograma ele oferece para você uma possibilidade disso, tá bom? Se ficou alguma dúvida a respeito do que a gente trabalhou aqui, de alguma parte do cronograma, é só deixar aqui para mim nos comentários, eu sempre respondo vocês. Se você quer mais alguma dica também, é só deixar aqui. Se você tem sugestão de conteúdo, por favor, coloque aqui para mim também, eu quero saber qual a melhor forma de te ajudar. E eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos que eu indiquei para vocês nesse vídeo e também o link para vocês fazerem o download desse plano de estudos, beleza? Eu vou ficar por aqui e até a próxima aula.